Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mano, vou dar uma pergunta para vocês. Vocês acreditam em meritocracia? Vocês acham que a meritocracia ela funciona? Vocês acham que ela é um mito? Você acha que o esforço vale a pena ou é uma farsa? Por que eu pergunto isso? Primeiro assim, como sempre eu gosto de contar uma história, né? É, Vocês sabem que eu tenho falado muito sobre a questão de estudar, a questão de fazer faculdade, a questão de fazer ou não faculdade. Hoje você vê essa questão dessa cultura aí do coach, né? Falando que não faz faculdade. Aí depois teve um momento aí dos coach mirins falando que para não estudar nem numa escola, né? Uma escola básica. Então, assim, existem vários processos aí na internet que estão dando voz para várias vertentes. Existe até uma vertente aí do tal homeschool, né? Que tô querendo botar para votar, para ver se passa ou não, devido a essa questão de ideologia, enfim. Só que quando eu penso assim, eu olho assim, é muito para mim, né? Eu tenho refletido muito nessas 2 semanas, acho que todo início de mês eu uso aquele momento de apreensão, porque você sabe que eu sou uma pessoa que estou sem renda nesse momento, e estou enfrentando dificuldade para reverter essa situação, né? É, eu não consigo passar em entrevista, eu não consigo fazer network, e chega nesse mês tem que pagar a conta, e pô, tem conta que está atrasada, eu abro e-mail, banco cobrando. Então assim, não vou dizer que eu não me esforço, né, cara? Pô, tenho formação acadêmica, tô fazendo uma opção de curso ao mesmo tempo, acho que o meu currículo, em algumas situações, eu estaria numa boa situação devido ao meu currículo, né? Só que pô, eu moro numa região que atrapalha muito, não consigo fazer uma network de qualidade, optei em atuar numa área que aqui na cidade do Rio, não posso falar no estado, é muito fraco, né? Que é a área de economia criativa, que é a área de cultura, que é a questão audiovisual. E onde eu moro, não tem esse tipo de eventos. Você não consegue encontrar outras pessoas. E por não ter condições financeiras de adentrar em outras regiões, tipo Zona Norte, Zona Sul, onde talvez eu fazeria esse tipo de network, eu fico muito preso a uma região que me dificulta muito, né? E quando eu tento ir para as redes sociais, para os grupos do WhatsApp, recentemente eu criei 2 grupos de profissionais de cultura do Rio de Janeiro e ninguém se manifesta, um aqui na Zona Oeste, ninguém sequer fala. Então eu vejo que tem algumas coisas que dificultam muito, né? E por isso que eu tô falando isso é pela questão da meritocracia, né? Uma vez eu tava falando essa situação, pô, estudo pra caramba, aí os caras falam, aí uma pessoa fala, eu era uma pessoa pobre, aí passei no concurso, hoje eu sou isso, isso, isso. Mano, a gente tá falando, tipo, da exceção da regra, né? A exceção da regra. Porque o fato de estudar hoje não quer dizer que você vai ter sorte, né? Se você comparar, por exemplo, a cultura do coach e com os portais de negócio, de gestão, eles vão ter 2 pensamentos diferentes. Os coaching falam naquela questão do vai lá e faz, e os portais de negócios falam de network, você precisa fazer network. É, Alguns professores de cinema que eu acompanho nas redes sociais, eles falam em network. Então, você vê que a meritocracia, ela não existe, e ela só existe apenas para vender curso, né? Porque quando você vê, sei lá, não vou ficar citando nome porque eu não tô afim de levar processo, ainda mais que eu tô começando um canal. Então, se você fazer isso, você vê esses cursos, como é que é? Norma de milionário, social media 10K, marketing digital 10K, você vê lá a fórmula de lançamento deles lá, você ganha 10 mil em 3 meses e você se torna milionário. Eu já fiz algum desses cursos, né, de alguns movimentos aí. Eles não explicam nada, eles falam balelas atrás de balela, eles não explicam prática, teoria, você não consegue construir network entre essas pessoas, são vídeos gravados e muitas das vezes você tem que pagar mentoria, além do curso você tem que pagar um valor a mais para ter a mentoria para estar com esses caras, então assim,
eles vendem uma ilusão, né? Eles defendem a meritocracia, eles usam lá as redes sociais, impactei 10 mil pessoas, prova social com moradias, carros, e a situação não é bem complicada. Né? Quando a gente fala em meritocracia, ela não é igual, cara. Ela não é igual. Eu acredito que se eu tivesse morando numa situação, ou no meio de uma situação de pessoas com uma situação melhor, eu estaria numa situação melhor. E infelizmente eu vivo num ambiente que a galera tá me empurrando para o subemprego. Infelizmente é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Eu já estou no meu prazo de limite que eu não estou mais aguentando tentar e não acende nenhuma fagulha, né? Nenhuma fagulha de tentativa, né? Eu faço curso atrás de curso, acho que meu currículo hoje deve estar em 4 páginas e eu não consigo uma entrevista. Quando consigo uma entrevista, aquela questão de apresentação e entrevista de emprego, assim como o currículo, não é selecionar o melhor. É uma coisa que eles selecionam o que fazem parte do perfil deles, né? Por mais que você seja o melhor, às vezes você no teste psicológico você não passa. Outra questão, eles vão optar pela questão de moradia, eles vão optar pela questão de idade, eles vão optar pela questão até de raça. Uma vez eu lembro que um professor na faculdade falou que às vezes 2 amigos, um branco e um negro, eles crescem, estudam na mesma escola, optam pela mesma formação, aí de um certo momento o negro ele acaba tendo uma formação melhor, mas quando for optar entre um negro com formação acadêmica, morador da Zona Oeste, e um branco morador da Zona Sul, com ensino médio, apenas uns cursos de qualificação, eles vão optar pelo branco. Então, assim, você acredita em meritocracia? A meritocracia é uma farsa. A meritocracia é um mito. E, infelizmente, eu me tornei vítima desse mito, né? Porque, de uma certa forma, eu acredito, eu ainda tenho uma coisa no meu subconsciente que, mano, eu vou continuar estudando, eu vou continuando criando conteúdo e alguém vai me achar, alguém vai falar comigo, mas não acontece. Não acontece. Recentemente, né, eu vi uma reportagem, não, acho que foi no Edson Castro, né, falando sobre a questão da crise dos supermercados, que a geração Z e algumas pessoas não estão querendo trabalhar em supermercado, e teve uma entrevista com um diretor nessa reportagem que ele está optando em contratar de pessoas de 40 a 50 anos. Então, futuramente, você vai ver pessoas como eu, até com formação acadêmica, com um bom currículo, trabalhando em mercado, porque a galera mais nova não quer trabalhar em mercado. Quem tem a opção de, sei lá, de virar Uber, de fazer entrega, de abrir um empreendimento, não vai trabalhar em mercado. Então, assim, sobra pra gente que não tem sobra pra gente que quer fazer a coisa certa, que acha que vai conseguir um bom emprego, uma boa oportunidade, uma boa parceria de negócios, a gente vai acabar indo pro mercado. Provavelmente, daqui a 2, 3 meses, eu devo largar esse canal e trabalhar no mercado, porque eu tô chegando no limite que não tá dando mais, cara, que não tá dando mais. Eu tenho me esforçado, eu tenho estudado, eu sei que eu tenho capacidade para pegar projetos bons, para pegar e para apresentar ideias boas. Só que, mano, eu tô batendo na pedra e a pedra não quebra, a oportunidade não acontece. Então, quando eu vejo isso, e eu não falo por mim não, tem pessoas em situações parecidas à minha, com a mesma situação, 40, 50 anos, foi demitido, fez uma faculdade recém-formado e não consegue entrar no mercado de trabalho porque é o preconceito. Ou seja, a meritocracia existe? A meritocracia, ela realmente importa? O que a galera vende na internet de sucesso fácil, de vai lá e faz, funciona? É essa reflexão que eu quero levar. Eu não quero usar esse vídeo para desabafo, para falar, mas a minha realidade é a realidade de muita gente, talvez da minha idade, e de outras pessoas. Eu vejo uma porção de políticos falando quantos talentos se perdem nas comunidades. Há muito tempo eu estava lendo no jornal, muito tempo mesmo, 10, 5 ou 6 anos,
ainda trabalhava, eu estava lendo o jornal, eu comprava o jornal, né? Jornal físico, falando sobre a questão dos celulares. Se os celulares chegassem, mas fosse mais barato e chegassem nos jovens de periferias, de comunidade. Hoje, você vê aí até alguns cursos, né? Algumas prefeituras dos estados têm investido em ciência e tecnologia, mas não tem investido, por exemplo, em profissionalização, né? Você vai, faz o curso, se forma, e aí? Vai para onde? Vai para onde? Aí você vai ser mais um com um currículo, com um diploma, um certificado na mão, desempregado. O que vai acontecer? Vai pro Uber, vai pro iFood, vai vender pipoca, vai montar uma lojinha. Então, assim, as oportunidades para a galera sem condições, ou que tem condições, mas não tem acesso, como eu, que não tem network, que não consegue chegar nas pessoas certas, acabam se perdendo no caminho. Se perdendo no caminho porque a galera quer defender a falsa de meritocracia. Quantas vezes eu converso com as pessoas e as pessoas falam, tenha fé, é só uma fase, vai acontecer. Mano, tô assim há 2, 3 anos e não tá acontecendo. E não tá acontecendo. E, cara, eu tenho ideias, ideias boas. Eu sou um cara que estudo bastante, que consome, lê jornal todo dia, consome conteúdo, estuda, faz pesquisa de mercado, case de sucesso, lê biografia, estuda de forma autodidata, tenho ideias. Eu não consigo pôr a minha ideia porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer uma pós ou uma nova faculdade porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho oportunidade. Então, eu vejo que o único caminho, eu só tenho 3 caminhos, quer dizer, hoje só vejo um caminho, ou dou certo como criador de conteúdo, porque eu acho muito difícil hoje eu conseguir emprego. Se eu estou procurando emprego há 20 anos, em diversas fases do momento, eu consegui, sei lá, 10 entrevistas, é muito, por diversas questões, que eu já mostrei em outros vídeos. E tem a questão, da idade, da onde eu moro, a cultura aqui não funciona, o esporte aqui não funciona, as pessoas que moram aqui na região não têm ambição de crescer, não tem. Então, assim, quando você tenta vender um produto, uma ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, as pessoas elas ficam relutantes daquilo e param de falar com você. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando há 4 anos numa área, mano, todo mundo me odeia. Literalmente todo mundo me odeia. Ninguém fala comigo hoje. Ninguém fala comigo porque eu estava enxergando uma coisa que vai virar folclore, vai morrer. Porque, mano, o modelo de consumo é outro, o modelo de pensamento é outro, e não dá para pensar na década de 90 aos anos 2000. Você vê aí reportagens sobre a queda de audiência na NBA, da queda de audiência na NBA, a queda de audiência do cinema hollywoodiano. Eles estão a todo custo investindo em remake, em continuação, porque está tendo uma queda de audiência, porque ou tem outros modelos de consumo. Em outros países, aqui no Brasil ainda não. Os shoppings estão abrindo falência. Nos Estados Unidos, os shoppings estão virando moradias. Nos Estados Unidos, os shoppings estão virando moradia. Os shoppings aqui no Brasil tá tendo uma outra visão. O shopping hoje não é um ambiente de se comprar, é um ambiente de loja, de comprar roupa. O shopping hoje é trabalhar com experiência. Se você vai no shopping, se você ia no shopping há 20, 30 anos e você via que o shopping era uma coisa hoje e o shopping hoje é outra coisa. E tem uma outra questão que eu vou falar futuramente sobre a questão da cidade de bairros. Onde eu moro, mano, as lojas estão fechando, as pessoas estão se mudando. E então, assim, são coisas que eu apresento e falo, vai dar ruim, você pode fazer isso, mas as pessoas falam que eu sou maluco. Recentemente eu estava falando de uma ideia de uma feira, falando de uma coisa, e as pessoas começam a relutar que é isso, que é aquilo. Eu falo, não, é isso, vamos fazer isso. Depois disso, essas pessoas falaram comigo? Não falaram. Então, assim, a meritocracia devia ser uma questão onde as pessoas deveriam te ouvir, deveriam te dar oportunidades e assim você crescer com o teu crescimento, com o que você adquire, com o teu trabalho, com o teu esforço, com as tuas ideias. Se as tuas ideias vão dar certo, você vai ganhando oportunidades e você vai
buscando outros objetivos, outras metas. Mas, infelizmente, a gente lida com pessoas que são ou pensamentos fechados, ou às vezes tem medo de assim, pô, esse cara é melhor, maior do que eu, ele pode ocupar o meu espaço. Então, melhor eu derrubar ele e colocar uma pessoa que possa me obedecer, que possa ser mais fraco do que eu, que seja controlado. Foi o que aconteceu comigo em outras áreas que eu estava atuando nos últimos anos. Eu perdi todos os projetos porque eu era uma pessoa de ideias, mas eu era uma pessoa de confronto. Mas eu era uma pessoa de confronto de ideias e estava falando, irmão, tá dando ruim, vai dar ruim se fizer isso. Se não fizer isso, vai dar ruim. Apresentei propostas para melhorias e as propostas não foram ouvidas. O que aconteceu? Eles me tiraram dos projetos, colocando pessoas que estavam nem aí para os projetos. E os projetos estão capengando, porque assim, eu tinha uma ideia de projeto, eu tinha uma ideia de criação de conteúdo, uma ideia, vamos ampliar isso para que outras pessoas possam olhar, porque se a gente continuar desse jeito, a gente vai capengar e vai virar folclore. A galera tá deixando de consumir esse tipo de produto. Então a gente precisa pensar em algo macro para que possa atrair outras pessoas. Essas pessoas não me ouviram. Hoje você vê que a questão ela é mínima. Mas na verdade, às vezes eu penso, será que eles queriam melhoria mesmo? Porque às vezes é só para ganhar voto, para ganhar status, e às vezes se alguém tiver uma ideia melhor, maior, aquela questão de eu perder o espaço, eu perder o status, porque assim, eu estou num ambiente, eu estou numa área que eu sou superior, a galera acha que eu sou Deus, que eu sou o rei, a galera acha que eu sou Deus, que eu sou o rei. Então, se tem alguém que possa meio que tomar o meu reinado, eu não vou deixar porque vão para cima para essa pessoa. Então, assim, tem muitas questões que a meritocracia se torna até algo competitivo, de competição. Então, as pessoas temem isso. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade de competição e não de cooperação. Pô, você vê aí as hamburguerias de São Paulo, a galera lá do hambúrguer perfeito, do Bug no Papo, eles fizeram algo em São Paulo, da União das Hamburguerias, que assim, mano, eles são concorrentes, mas ao mesmo tempo que eles são concorrentes, eles são aliados. Um ajuda o outro, eles criaram eventos para eles, programas na internet para eles, com eles debatem ideias, inovações entre eles e se torna um ambiente que está em crescimento. As hamburguerias de São Paulo, aparentemente, é um nicho muito forte devido a essa união, algo que eles comentaram sobre a questão das pizzarias, que eram concorrentes, que ele é aquilo. Então, assim, quando a gente fala de meritocracia, às vezes, ela pode funcionar ou com cooperação, ou com políticas públicas. Eu acho que é ideal você ouvir as pessoas que estão em situações críticas. Ou sei lá, mano, ajuda se não tem como você encaixar essa pessoa num emprego, e pega essa pessoa e fala, pô, vou te botar num projeto de empreendedorismo, ou vou te dar uma renda básica universal, uma RBU, que é uma coisa que eu devo conversar no futuro, para você aprimorar os seus processos. Então, assim, em vez de você sucumbir para o desemprego, para o subemprego, ou sucumbir para a situação de rua ou para coisas piores. Então, assim, a meritocracia, ela não é para todos. Se ela existe, ela é apenas para uma parcela da sociedade, seja ela em qualquer tipo de sociedade. Porque existe meritocracia na elite, como também existe meritocracia na classe baixa, quando alguém quer empreender, quando alguém quer meter um projeto. As pessoas, elas não querem optar pelos melhores. As pessoas, elas querem optar por pessoas que vão fazer delas pessoas confortáveis, que elas possam estar na casinha delas, onde elas não possam ser ameaçadas. Então, assim, e são poucos os projetos que, pô, você é bom, vem para mim, porque eu sei que comigo a gente vai crescer junto. São poucos ou raros os casos que investem nisso. A maioria não investe. Então, a meritocracia é um mito. Vendem essa questão do mito para enriquecer. Ou quem vende isso? Uns coaches. Então, assim, pense antes de qualquer escolha e olhe, não acredite que você vai crescer pelo seu esforço, porque você vai estudar, vai se formar, vai ter certificado, você acha que você vai ter oportunidade, que é bem provável que não vai ter. Faça análise
do cenário que você está hoje, que você convive hoje, seja ele no seu emprego, se você está dentro de algum projeto, vê quem é seu chefe, quem é o seu supervisor, quem trabalha com você, quem trabalha abaixo de você, e analise se realmente vale a pena, porque assim, em 90% das situações, é bem provável que vão te derrubar. Apenas 10%, se demora até 1%, vão te dar uma oportunidade de crescimento. Infelizmente, essa é a questão da meritocracia no Brasil. Não posso falar muito porque eu não estudo essa questão, mas a meritocracia no Brasil não vou falar uma face que é muito forte, mas é um mito. E um mito deve ser debatido, reflexivo. É sobre isso que eu estou falando. Valeu? Tamo junto. Se quiser, se inscreva, curta, comente. Se não quiser, também não ajuda. Não faz nada. Se quiser ajudar o projeto, boa. Se não quiser, também não ajuda. Então é isso. Boa tarde. Até a próxima e fui.